Pessoal, agora como eu tinha colocado, a gente vai falar sobre os dois últimos tipos de dilatação desses materiais sólidos. O primeiro deles é a chamada dilatação superficial. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma chapa metálica que possui uma determinada área inicial, aqui representada por S0. E aí eu começo a aquecer, começo a impor uma variação de temperatura a essa chapa, e se eu perceber que se apenas duas das três possíveis dimensões sofrerem uma alteração, essa chapa vai passar a ter uma área maior do que a área inicial. Esta vai ser a área final desta chapa depois de ter sido aquecida. Como eu mencionei com vocês, se duas das três possíveis dimensões sofrerem uma significativa, uma perceptível diferença, alteração, duas das três possíveis dimensões, nós dizemos que esta chapa sofreu uma dilatação conhecida como dilatação superficial, que é entendida como a dilatação da área de um corpo. Então perceba que nós tivemos uma evolução quanto ao número de dimensões que dilatam. Da linear, uma das três possíveis dimensões sofre uma significativa alteração. Aqui já são duas. Como eu mencionei antes, um dos nossos possíveis objetivos é calcular este acréscimo na área, o quanto que a área vai aumentar quando essa chapa for submetida a um aquecimento. Esta variação da área pode ser calculada como sendo o produto de S0 vezes por beta por ΔT, que representa a variação de temperatura. S0 eu já disse o que é, ΔS é a variação da área, ΔT é a variação de temperatura, só realmente o que é novo é esta letra grega beta. Esta letra grega representa um coeficiente chamado coeficiente de dilatação superficial. Assim como existe o coeficiente de dilatação linear, que depende da natureza do material, existe o coeficiente de dilatação superficial, que também depende da natureza do material. Só que tome muito cuidado, porque são vários os problemas, e depois eu vou fazer um exemplo disso, em que a questão fornece o valor do alfa, o coeficiente de dilatação linear, num problema de dilatação superficial. E se você usar o valor de alfa nesta equação no lugar de beta, vai se dar mal. Então o que eu faço? Você tem que achar o valor de beta. E como é que eu converto o alfa, o linear, para o beta, que é o superficial? Você utiliza esta equação aqui. Beta é igual a 2 vezes o valor de alfa. O coeficiente de dilatação linear é metade do superficial, ou o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Então o meu conselho para você não usar valores errados é o seguinte: se você perceber que se trata de um problema de dilatação superficial, de cálculo, perceba se o problema não deu o valor de alfa. Se ele deu o valor de alfa, antes de resolver o problema, dobre este valor, para justamente você trabalhar com beta e não correr o risco de utilizar um valor errado para o coeficiente de dilatação. Naturalmente, eu posso raciocinar da mesma forma que na dilatação linear, que a área final dessa chapa pode ser calculada como a área inicial mais o quanto que a área aumentou. Desse jeito aqui. Ok? Muito bem. O terceiro e último tipo de dilatação dos materiais sólidos que a gente vai trabalhar é a dilatação volumétrica. E aqui o próprio título desse tipo de dilatação é altamente denunciador. Na dilatação volumétrica, nós vamos trabalhar com alteração no volume de um corpo. E como o volume engloba alteração, mudança nas três possíveis dimensões, nós vamos levar isso em consideração. Três dimensões sendo sensivelmente alteradas vai nos guiar nesse tipo de dilatação. Então vamos imaginar a seguinte situação.
Vamos supor que aqui eu tenho um pequeno cubo feito de um determinado material. E esse cubo ele tem um certo volume inicial aqui representado por V0. E aí eu começo a esquentar esse cubo e eu percebo que ele muda as suas 3 possíveis dimensões. Se mudasse só 2, seria superficial. Se mudasse só uma, seria linear. Mas não é o caso. As 3 dimensões mudam sensivelmente de valor. E o cubo passa a ter um volume final nitidamente maior do que seu volume inicial, após sofrer um acréscimo na sua temperatura. Então o que eu vou fazer com vocês agora é fazer a mesma coisa que nos outros 2 tipos de dilatação. Chegar numa expressão que nos permita determinar o quanto que esse cubo sofreu no acréscimo de volume. E esta equação, para calcular a variação de volume, é muito parecida com as equações anteriores. A variação de volume é dada pelo volume inicial, vezes uma letra grega, aqui representada por gama, vezes o ΔT de temperatura. Repito, variação de volume, volume inicial e variação de temperatura. Esta letra grega que aqui aparece, chamada gama, representa um coeficiente conhecido como coeficiente de dilatação volumétrica. O coeficiente de dilatação volumétrica, assim como o coeficiente superficial e o coeficiente linear, depende da natureza do material. E assim como eu fiz a ressalva da dilatação superficial, que é comum no problema dar o valor de alfa num problema de dilatação superficial, também ocorre da questão fornecer o valor de alfa num problema de dilatação volumétrica. E agora, eu multiplico por quanto? Multiplica por 3. Porque na dilatação volumétrica, nós trabalhamos com 3 possíveis dimensões, e na linear, só uma. É por esse motivo que o gama, o coeficiente de dilatação volumétrica, é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Aí está. Pelo mesmo raciocínio desenvolvido nas dilatações anteriores, eu posso colocar que o volume final é o volume inicial mais a variação desta grandeza física. Aí está. Ok? Eu não fiz a representação gráfica desses 2 outros tipos de dilatação, como eu fiz para linear, porque é absolutamente a mesma coisa. Não coloquei aquela outra reescrita desta equação, tá? Porque é absolutamente a mesma, até porque equações que não aparecem no formulário e são meio repetitivas, eu procuro não colocar aqui. Então eu coloco esta equação, que você tendo ela em mãos, você já consegue calcular o valor da área final. Não precisa daquela outra mais comprida, como eu tinha colocado para a dilatação linear. De posse de todas essas informações, vocês têm condições de resolver qualquer tipo de dilatação, seja de comprimento linear, de área superficial e de volume a volumétrica. E é isso que a gente vai fazer no quadro a seguir. Eu vou fazer um exercício com vocês sobre um desses 3 tipos de dilatação. E antes de eu avançar, eu preciso fazer uma discussão com vocês sobre a dilatação dos espaços vazios. Pensem comigo. Se eu fizesse um buraco nessa chapa e eu esquentasse ela, a chapa vai aumentar de tamanho. E o buraco, o que vai acontecer com ele? Vai aumentar de tamanho também? Ele vai ficar maior? Ele vai encolher, ficando menor? Ou vai ficar do mesmo tamanho? É isso que a gente vai discutir a partir de agora. Eu utilizo sempre o mesmo raciocínio. Vamos imaginar que você pegue um tecido elástico, lycra, por exemplo, você pega ele, recorta um buraco nesse tecido e você, com o auxílio de algumas pessoas, peça para puxar esse tecido para fora em todas as direções. O que vai acontecer com o tamanho do buraco? Ele não vai aumentar? Pois é o que acontece com aquele buraco ali. É como se a chapa, ao dilatar, as bordas fossem puxadas para fora, promovendo um aumento do tamanho deste buraco. O buraco vai ficar maior. E se eu resfriasse essa chapa, a chapa encolheria, bem como o buraco. Então o que eu quero dizer com essa situação toda, meus caros,
é que o buraco, orifícios, cavidades, eles dilatam como se de metal fossem, se esse buraco estiver numa placa metálica naturalmente. Então vamos imaginar que essa placa seja uma placa de alumínio. Se eu fizer um buraco e eu dilatar essa chapa, esse buraco ele vai dilatar como se fosse um disco do metal que compõe essa chapa. Vai se comportar como um disco de alumínio. Isso vai ser percebido no próximo exercício, no quadro a seguir, como eu já mencionei, quando a gente for fazer um problema de dilatação de espaços vazios. Então, primeira conclusão importante: os espaços vazios dilatam como se sólido fosse. Segunda observação: o buraco ele dilata como se fosse do mesmo metal, do mesmo material que compõe essa chapa. Se o buraco estiver nessa chapa, se fosse um cubo e eu tivesse um buraco, uma cavidade dentro desse cubo, esta cavidade dilataria como se fosse feita do mesmo material que compõe aquele cubo. Ok? Pois bem, então no próximo quadro, como eu já mencionei algumas vezes, a gente vai fazer um exercício, até porque nessa parte de dilatação térmica a gente trabalha com operações envolvendo a notação científica, então a gente precisa resgatar um pouco isso para poder ir tranquilamente para o próximo tipo de dilatação. Então vamos para o quadro seguinte para a gente fazer esse exercício de que eu tanto já falei, ok?